Olá, meu nome é Veranice. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre mediunidade. Eu vou tentar explicar de uma forma muito prática a mediunidade, tá? E vou iniciar explicando como que eu compreendi a minha caminhada aqui, tá? Então, se quiserem saber um pouco da minha história, tem um vídeo anterior, tá? Que conta um pouquinho. Mas a nossa história, ela nunca se resume com toda certeza a 10 minutos, 30, 40, tá? A nossa história, ela é todo dia refeita e ela é todo dia podemos mudar o caminho e o rumo dela. Então, a primeira coisa que eu tive que entender na vida, tá? Uma das primeiras coisas, eu acho, para começar a compreender a minha caminhada aqui. Imagina vocês aqui fazendo um plano perfeito, tá? Plano perfeito de reencarnação. Então a Terra tá aqui embaixo e vocês estão aqui em cima, fazendo um plano, colocando tudo lá. Eu vou ter um marido, eu vou ter filhos, eu vou ter uma casa, eu vou passar por essa situação, eu vou ter aquele problema na minha vida. E anotando tudo e planejando com a família espiritual de vocês. E a Terra aqui, né? Pulsando, vocês aqui fazendo seu plano. E aí, de repente, essa família espiritual diz assim: e aí, Vera? Tu tá pronta para ir para lá? E aí, o que eu falei? Eu tô. Eu vou saber lidar com isso, eu vou. Como cada um de vocês que tá me assistindo fez a mesma coisa. Então, vocês imaginam assim, colocando uma mochila nas costas, uma garrafinha de água dentro e indo pra guerra, tá? Planeta Terra é isso. Planeta Terra tá aqui, pulsando. Guerras num lugar, fome no outro, gente nascendo, gente morrendo, gente boa, gente ruim. Quando eu falo gente boa, gente ruim, não é gente no sentido separar bons e ruins, e sim níveis diferentes de evolução, tá? É só isso. Então, a gente vem pra cá para ter uma experiência. E aí, a gente tem que lembrar que a gente combinou essa experiência. E aí a Terra tá aqui pulsando e eu com meus planos. Primeira coisa que a equipe fala: ok, tu quer ir realmente para lá? Tu tem certeza? E a gente falou sim. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é do ser forte que a gente é. Eles vão nos dizer assim: tem 4 regrinhas para te sobreviver lá embaixo, a princípio, tá? A primeira, botou o pé no chão pela manhã, lembra do ser forte, da guerreira, do guerreiro que tu é, por tu ter aceitado ir para aquele planeta. Aquele planeta é difícil, aquele planeta lá não é mole, é um planeta de terceira dimensão e tu quis ir para lá. E aí a gente acorda pela manhã e já começa a pensar todos os 1000 traumas que a gente tem, né? E já começa a ter um pânico da vida, né? A gente já tá aborrecido com o colega, já tá sofrendo por causa do outro. A gente esqueceu da regrinha básica, acordar e lembrar do ser forte que a gente é. Segunda coisa, para te manter lá, faz tudo com amor. Então, se for fazer uma comida, faz com amor. Se for falar com alguém, faz isso com amor. Se for abastecer o carro, seja gentil com o frentista. Faz tudo com amor. Se tiver num emprego onde tu recebe, onde está tudo certinho, sai de lá com todo amor. Faz toda a tua parte corretamente. Isso deixa a vida da gente aberto. Não tem nenhum lugar que tu não saia com amor ou que tu faça as coisas com amor que fecha a tua porta. Então, para nossa vida ser aberta, tá? A gente precisa fazer as coisas com amor. Terceira coisa, honrar pai e mãe. E aí a gente começa, né? Não, mas o meu pai e minha mãe, não. Amo eles, mas assim, prefiro meu pai lá, não foi a pessoa que eu achava que ele tinha que ser, e a gente começa, né? Então, honrar pai e mãe, para tu poder vir para esse planeta aqui, para se desenvolver nesse planeta Terra aí, tu precisou que alguém falasse sim.
Então, quando foi perguntado para o meu pai e para minha mãe, pela minha família espiritual, olha só, tem uma menina lá, ela tem umas experiências para viver na Terra, ela precisa se desenvolver no planeta Terra. Vocês podem ceder um corpo para ela? E aí eles falaram sim. No momento em que eles falaram sim, e no momento que eles permitiram que eu nascesse, quando eu nasço, já terminou a parte deles. Então, tudo que eles fizeram além, o cuidado, colocar na escola, ou isso, aquilo, aquele outro, aquilo já foi tudo um merecimento deles, um mérito deles. Claro que se a gente for lá estudar detalhadamente, assim, toda a parte, eu preciso de uma família, no meu caso, tá? Eu preciso ter uma experiência de não ter o pai e a mãe comigo. Então então eu vou escolher uma família onde o casal, né, vai morrer mais jovem. Isso tudo é um plano, é tudo planejado pela nossa família espiritual. Mas a coisa básica é assim, ó. Tu quer ir pra lá, ok, tu vai, tu é guerreira, então tu tem que ter essa lembrança. Faz tudo com amor. A gente vai perguntar para 2 seres se eles te dão um corpo. E os nossos pais deram. E aí tu vai honrar esses 2 seres. Sempre. Porque quando a gente honra a mãe, o financeiro abre. Quando honra o pai, o dinheiro permanece. E a última coisa que essa nossa família espiritual, amorosa, dedicada, fala é: tudo que tu não souber, tudo que for de ordem invisível, tudo que tu achar difícil, deixa que a gente resolve. Mas aí a gente vem pra cá, né? Esquecemos já a regra básica. Aí nascemos. Aí a gente não começa a gente começa a ficar desconectada daquilo que a gente recebeu aqui. E a gente começa a lutar por conta própria. Então, como que eu vou explicar essa mediunidade para vocês? Quando a gente nasce, a gente tem a nossa moleirinha aberta aqui. Todo mundo tem, tá? E demorou para eu compreender como é que funcionava isso, tá? Cientificamente, os médicos têm toda uma explicação do porquê que isso acontece com o nosso corpo, é pela formação dele, mas a gente não vai falar nesse assunto, nesse nível. A gente vai falar no assunto sobre como que eu fico conectada ao alto. Então, a nossa moleira está aberta ali até os 7 anos, essa moleira vai fechando. Conforme ela vai fechando, a nossa conexão com o alto, com a nossa família espiritual, com o nosso plano que a gente está fazendo aqui, fica mais sutil. Por isso que dizem, criança a gente conserta ou a gente molda até os 7 anos, porque depois é mais difícil, já entra a personalidade daquele ser, a personalidade, a essência daquele espírito, tá? De algumas pessoas, essa moleirinha não fecha por completo e ela fica abertinha lá. Essas pessoas que ficam com a moleira aberta, então a gente pode chamar de médiums. A gente tem vários tipos de médiums, tá? Então a gente tem o que escuta, a gente tem o que vê, a gente tem o que sonha, a gente tem o que sente, a gente tem N, tá? Então são vários graus de mediunidade. Mas aí, tem como fechar isso? Não. A mediunidade, ela veio para nos ajudar, ela é uma ferramenta. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque a gente aprendeu muito que quem tem mediunidade é porque fez coisas muito ruins e veio para a Terra e tem que usar essa mediunidade para ajudar os outros e por aí vai, tá? Mas enfim, isso é um outro assunto um dia. Mas a mediunidade, tá? Ela é a nossa ferramenta, ela é a nossa conexão ao alto. Então a nossa moleirinha tá ali aberta e a gente consegue sentir as coisas aqui embaixo e conseguia sentir tudo da parte da 4ª dimensão. Planeta Terra, 3ª dimensão, tudo que é de ordem invisível, pessoas que morreram, espíritos que ficavam vagando 4ª, e a gente está entrando para o processo de 5ª dimensão, que é regeneração.
E aí a medianidade tá ali, moleira aberta, a gente tá com a nossa conexão ao alto, né? Mas aí entra a índole da Vera. O que eu vou fazer com isso? Como é o meu ser? Então, assim, o médium pode escolher se conectar ao alto, manter um caminho correto, usar toda essa conexão que ele tem, isso que vem para ele, esse entendimento que vem ao redor, e tentar transformar em coisas boas. Então, eu posso usar a minha mediunidade para cura, tá? Que é o que eu uso para cura na hora da massagem. As minhas mãos são instrumento de cura e a minha mediunidade ela é instrumento de alinhamento. Ela não é usada para adivinhar futuro, ela não é usada para N coisas assim, não. A minha mediunidade, eu decidi que ela vai ser usada para fazer com que a pessoa se erga. Então, depende do médium, tá? Depende do índole do médium, a índole da pessoa que vai fazer a mediunidade ser boa ou ruim. Mas o processo é o mesmo, a moleira fica aberta, a pessoa sente tudo aqui embaixo e sente o mundo invisível. Como eu vou usar isso é uma outra história, se eu quero usar para o bem ou para o mal. É só isso. Por que é importante a gente entender sobre isso, tá? Porque até aqui a gente sempre passou num processo de que a mediunidade, o mundo espiritual, que é tudo muito grandioso, tudo muito mágico, tudo muito difícil, tudo é muito difícil. Mas não quer dizer que não seja tudo muito magnífico. A gente precisa entender que a gente não tem só uma vida, a gente precisa entender que a Terra é um laboratório, a gente veio para cá como já veio para outros planetas ter experiências, tá? E a gente precisa compreender que a mediunidade a gente pode usar a nosso favor ou pode usar contra a gente. Então, quando a gente se deixa influenciar pelas coisas externas, a tendência é a gente deixar com que outros conduzem a nossa vida. Mas quando a gente assume a nossa vida, a nossa conexão ao alto e usa essa mediunidade para evoluir, a gente só caminha para frente. Então, a minha maior lição foi: cada experiência que eu tive na vida é usar ela como laboratório. A gente vai ter experiências boas e ruins, porque a gente precisa experienciar coisas. Então já tá claro, mediunidade é a moleira que fica aberta, a gente decide como que vai usar ela, tá? Então já entendemos isso. E aí eu preciso ensinar uma outra coisa para vocês. Essa mediunidade, ela mantém a gente sempre conectada na nossa família espiritual. Então ela tá sempre nos apoiando, nos mostrando caminhos, nos orientando. Às vezes a gente quer ir por aqui e alguma coisa diz, não, vai por lá. É a nossa família espiritual. Quando a gente tem um problema muito sério, ao invés de a gente parar e dizer, vem cá, não tô conseguindo entender isso aí, como que eu resolvo? Essa família espiritual, ela vai lá e acolhe, ela resolve, ela nos dá intuição. Tu tendo mediunidade ou não, tu vai ter esse mesmo amparo, tá? E aí eu falei de honrar pai e mãe, aqueles dois seres que nos deram um corpo para vir para cá pra gente se desenvolver. Como que eu fiz, tá? Então, tudo que eu passar para vocês são coisas que eu testei comigo e depois ensinei para as pessoas que passaram por aqui no meu espaço de atendimento, tá? Eu fiquei de frente para o meu pai e para minha mãe, meus pais são falecidos, então eu sempre achava que honrar pai e mãe era cuidar deles. E aí quando eu fui entender que era honrar esses seres pelo corpo que me deram, a coisa ficou diferente. Então eu fiquei de frente para eles, dei a mão para minha mãe, dei a mão para o meu pai, né? De frente assim, imaginem de mão dada aqui. E eu olhei para eles e pela primeira vez eu comecei a agradecer pelo corpo que me deram. Eu agradeci muito
aqueles 2 seres pela oportunidade de eu poder me desenvolver nesse planeta, de eu poder ter experiências nele. E eu fui falando, eu fui honrando, fui agradecendo aqueles 2 seres. E foi muito mágico, tá? Porque eu vi eles crescendo. Pela primeira vez eu vi o meu pai e minha mãe como 2 seres também que vieram ter experiências, que também não sabiam muito bem o que estavam fazendo, só eram seres que vieram experienciar as coisas deles. E falaram, ó, a gente te dá um corpo para que tu pudesse ter tua experiência. E aí quando eu vi eles muito gigantes, assim, ficando enormes, eu solto a mão deles, sentindo ainda toda aquela gratidão. E aí eu me viro, porque eu sentia que dali para frente eu precisava caminhar de uma outra forma. Quando eu faço aquela virada, me veio, agora eu também agradeço tudo que vem dos meus antepassados. Honro e agradeço até aqui, mas eu caminho sozinha daqui para frente. Eu caminho conectado com a minha família espiritual, aquela que eu fiz o plano ali de reencarnação aqui embaixo. E aí sim, a energia, a força que eu senti, a luz que eu senti foi muito grande. Então iniciem o processo de vocês honrando pai e mãe, agradeçam. E depois disso, imaginem assim, soltando uma mochila, ou às vezes é a sensação de uma luz, mas soltem tudo que vem dos antepassados. Porque a gente vai falar muito sobre tempos novos, sobre 5ª dimensão, sobre que energia é essa, tá? E essa energia, ela não combina com a energia de terceira, com os pensamentos de terceira. Então, tudo que vem de tataravô, bisavô e todo esse povo aí, eles não tiveram a experiência de viver na 5ª como a gente está tendo agora. Não conectados aqui na Terra com a gente, tá? Então, a gente corta a energia que vem deles, tá? Pra gente conseguir seguir mais leve, conseguir seguir mais forte, mais confiante. Sabe aquela coisa... O meu pai, quem olhou o primeiro vídeo sabe, meu pai se suicidou quando eu tinha 3 anos. E eu tinha uma coisa dentro de mim, que eu tinha sempre uma sensação de... Do nada, assim, me vinha um desânimo, assim. Que eu tinha que lutar contra aquele desânimo. Tipo uma coisa assim, uma vontade de desistir, sabe? Não de desistir da vida, mas desistir assim, por que eu luto tanto, né? Pra que isso? Quando eu fiz honrar pai e mãe, e quando eu fiz o corte dos antepassados, que eu fiz isso de me, né, vi os pais aqui, depois eu me viro pra lá, quando eu falei, chega, me conecto na minha família espiritual e na minha trajetória, simplesmente todas essas sensações passaram. Hoje eu compreendi que foi porque a minha energia era conectada nisso, imagina um cordão energético saindo lá do meu pai, pegando em mim, e aí eu tinha por mais que eu lutasse, fosse para frente, do nada vinha aquela sensação. Então façam, honrem o pai e a mãe, se desconectem dos antepassados e se reconectem no plano inicial de vida de vocês. Isso assim, ó, com o pé firme no chão, com força. E assim, Deus, não faço ideia o que eu vim fazer aqui, mas eu vou fazer. E eu posso dizer que é um dos primeiros passos, tá? Pra gente começar a caminhar pra frente. E dentro disso, Jesus, ela é a única forma da gente ficar bem, porque aquilo que Jesus ensinou foi o amor. Então, se a gente for ler qualquer coisa na Bíblia em relação a Jesus, sempre é relacionado ao amor, à gratidão, ao não julgar. Então, Jesus, quando todos falam muito da volta dele, tá? Às vezes a gente escuta as pessoas falarem, não vai ser uma volta de um homem descendo e agora vai ser Jesus aí com a gente e tá tudo certo. Não, é a volta do amor que ele trouxe para o planeta um dia. Então, 5ª dimensão, ela é regeneração.
Mas quinta dimensão é principalmente 100% o amor de Jesus nesse planeta. Espero que vocês consigam fazer essa técnica, tá? E tenho certeza que vai trazer mudanças para quem fizer. Até mais, que Deus abençoe.